voltar a esse texto, vamos retornar a esse texto hoje, tendo a oportunidade de aprender com o Senhor mais uma vez, nesse texto tão precioso, em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15. À medida que você encontrar o texto, se coloque em pé, se você puder, e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Colossenses 2, de 6 a 15. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Podem sentar. O Peregrino foi, durante muito tempo, um dos livros mais vendidos do mundo, ficando ali em segundo lugar, perdendo apenas para a Bíblia, a Palavra de Deus. O Peregrino ele foi escrito por um autor célebre, um homem notável, um homem extremamente piedoso, chamado John Bunyan. Muitos aqui devem conhecê-lo. John Bunyan ele foi preso por causa da pregação do Evangelho. Ele tinha uma filhinha cega nesse momento em que ele foi preso, e mesmo assim ele não negou a Cristo, ele não negou o Evangelho de Cristo. Ele, de fato, foi fiel ao Senhor. E esse homem, então, não inspirado pelo Espírito Santo, porque esse livro não é um livro inspirado pelo Espírito Santo, senão ele seria a Bíblia, mas esse homem usando da faculdade mental que Deus o deu, esse homem usando do conhecimento que ele tinha e da vida com Deus que ele tinha, ele trouxe esse livro tão precioso. É um livro que trata sobre a peregrinação de um homem chamado cristão, um homem que vai ficar sabendo que havia de vir juízo de fogo sobre a sua cidade, um homem que carregava então um peso demasiadamente grande sobre as suas costas e que desejava se livrar desse peso, se livrar da condenação. Com medo da condenação, o cristão partiu em busca de salvação. E se você já leu o livro, você sabe quais foram os percalços que o cristão passou e as tentações que ele sofreu. Se você faz parte daqueles que não leram o livro, eu quero te encorajar a lê-lo. É um livro que de fato vale a pena. É um livro que narra essa história desse homem que estava desejoso de ficar livre desse peso e que peregrinava em direção à busca por ajuda. Mas por que eu comecei a falar sobre esse livro no sermão de hoje, amados irmãos? Porque esse livro ele traz logo no seu título aquilo que nós somos. Nós somos peregrinos, e nós vimos muitas vezes isso nos salmos de romagem, não é verdade? Mas um peregrino, ele é diferente de uma outra pessoa que também viaja. Nós vimos nos salmos de romagem que o peregrino é alguém que está viajando, que está andando, que está indo em direção a outro lugar. Mas veja, tem outra pessoa que também faz isso. Tem um outro tipo de gente que também exerce essa função. São os turistas, não é verdade? Os turistas nessa terra, eles andam, eles vão em direção a outro lugar. Talvez esteja dizendo, pastor, próxima semana sou eu, sou turista, eu vou estar viajando. Eu vou passar ano novo em tal lugar, eu não vou estar aqui. E veja, é isso que o turista faz. O turista, ele escolhe o melhor trajeto. O turista, antes de viajar, ele escolhe o hotel onde ele vai ficar. Ele escolhe o meio de transporte que ele vai utilizar.
Ele escolhe, ele vê qual é o melhor destino que ele tem para que ele possa viajar. O turista hoje, principalmente com a internet, como nós temos, olha as atrações que ele vai ter naquele local, os prazeres que ele vai poder usufruir, o descanso que ele vai poder ter e a diversão que ele vai poder gozar. O turista, ele se acomoda por algum tempo naquele hotel e ele faz daquele hotel uma espécie de lar. É por isso que o turista procura o melhor hotel que ele puder pagar, não é verdade? Veja, se eu puder pagar esse hotel que tem esse tipo de conforto, eu vou pagar por isso, porque eu vou passar esse tempo lá, e tudo que eu quero é descanso, tudo que eu quero é descansar. E se ele não achar diversão ou prazer suficiente naquele lugar, ele escolhe outro trajeto. E ele viaja para outro trajeto com a sua família. Mas veja, após um tempo de diversão, de lazer, o turista ele retorna para a sua residência. O peregrino ele não é assim. Essa não é a jornada do peregrino. O peregrino, tal como o turista, ele viaja. Ele está viajando, mas a sua viagem é diferente. O peregrino tem um foco, o peregrino tem uma meta, o peregrino ele tem um destino. E nesse destino, ele não está à procura de lazer, ele não está à procura de diversão. Ele não se estabelece em lugares no meio do caminho por muito tempo, como o turista faz. Ele tem um foco e ele só para quando ele chega naquele destino, aonde é a sua rota final. E, amados irmãos, essa também é a nossa realidade. Nós não somos turistas, embora muitas vezes nós achamos que somos. Nós somos peregrinos. E nós estamos andando em direção à nova Jerusalém, a um novo céu, a uma nova terra, onde habita a justiça. E na nossa caminhada como peregrinos, nós precisamos às vezes fazer algumas paradas, mas elas são paradas rápidas. Nós paramos para descansar, nós paramos para suprir algumas necessidades, mas todas as vezes que nós paramos na nossa jornada para descansar ou suprir alguma necessidade, nós já estamos pensando em como nós vamos retornar à jornada, porque chegar ao nosso destino é o nosso foco. Na nossa jornada como peregrinos, nós procuramos nos livrar de todos os percalços que aparecem no meio do caminho. Nós não ficamos parados olhando para as belezas do caminho, encantados ou querendo construir uma casa ali, porque achamos um local bonito. Não! Não há nada de tão atrativo que nos faça parar na jornada e desistir da nossa jornada. Nós somos assim, irmãos. Nós somos peregrinos nesse mundo, nós não somos turistas. A igreja de Cristo é uma igreja peregrina, é uma igreja que dia após dia marcha nessa terra rumo a Jerusalém celestial. E uma das grandes bênçãos concedidas pelo Senhor nessa peregrinação que nós temos é de que nós não ficamos sem instrução para ela. Você que já viajou para algum lugar de carro e andou por uma cidade, por uma estrada mal sinalizada, um local onde não tem internet, você não pode usar o GPS, você sabe quanto é terrível ficar sem instrução, quanto é terrível ficar perdido, quanto é angustiante você dizer, e agora tem a bifurcação, é para a direita ou para a esquerda? Dá vontade de ficar parado ali, não sair do lugar. Porque de fato é terrível, irmãos, andar por um lugar que nós não conhecemos e ficarmos ali nesse lugar sem instrução. Deus não nos deixa assim. Na nossa jornada, o Senhor nos instrui. E o Senhor nos dá um texto tão precioso como esse, onde Paulo escreve aos Colossenses, homens que estavam sob a influência de falsos ensinos, homens que estavam passando por um momento onde pessoas tentavam tirá-los da jornada, levá-los a acreditar que o outro lugar era melhor, que ali é que era o caminho de vida. O Senhor traz o seu ensino ao seu povo, para que o seu povo pudesse ser livre daqueles que queriam tirar de Cristo toda a suficiência para a vida e para a salvação do crente. Paulo cuida desses amados irmãos, sendo instrumento de Deus, para que Deus não deixasse o seu povo sem orientação. E por meio dessa carta, o apóstolo Paulo procura fortalecer a esses amados a permanecerem firmes apenas em Cristo. Queridos, por que voltarmos a esse texto hoje? Uma das razões oportunas é:
nós estamos chegando agora à beirinha de mais um ano. Veja, um ano cheio de desafios que nós temos pela frente. Um ano onde nosso coração vai desejar outras coisas que não Cristo. Um ano onde nós seremos tentados. E nós precisamos começar esse ano, irmãos, sabendo que esse ano que vai vir é apenas mais um ano da nossa peregrinação como crentes, indo em direção à Nova Jerusalém. E temos nela Cristo como sendo suficiente para a nossa vida. Nosso tema de hoje, então, será características de um peregrino confiante. Como é que nós podemos ser um peregrino confiante, irmãos? Quais são as características que nós devemos carregar? A primeira delas, amados irmãos, é que o peregrino confiante é alguém que está firmado em Cristo. É isso que Paulo fala do 6 ao 8. Ora, como recebesses Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Veja com atenção agora as próximas palavras. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Frente a um falso ensino, o apóstolo Paulo vai lembrar os irmãos de Colossos sobre como eles deveriam andar. Veja a ideia aqui de peregrinação. Veja, andem nele, andem em Cristo. Vocês devem andar assim. Essa é a maneira como você, peregrino, deve andar, andando firmado, enraizado, enradicado em Cristo. Essa é a realidade que a palavra de Deus nos ensina. Os irmãos não deveriam terminar a caminhada sem Cristo, pelo contrário, deveriam seguir toda a jornada confiando somente em Cristo. E Paulo vai dizer as formas como é que esses irmãos fariam isso, como é que esses irmãos caminhariam em Cristo. Veja, para alguém caminhar em Cristo, andar em Cristo, é necessário que esse homem esteja radicado, edificado e confirmado na fé e crescendo em ações de graça. Vamos tentar analisar isso com mais detalhes. Veja a atitude do crente. O crente deve estar radicado. A ideia aqui é que o crente deve estar enraizado em Cristo, tal como uma grande árvore, que não é movida de lugar pelos ventos, pela tempestade, às vezes por ondas até que batem nela. Assim deve ser o cristão. Hoje eu estava lá em casa, cuidando de uma plantinha que a gente tem, e tinha uma bem fininha que rapidamente, se eu quisesse arrancar ela, eu podia arrancar. Ela não tem raiz suficiente para resistir a um puxão de um homem. Mas veja, nenhum de nós pode chegar a uma árvore da rua e puxar ela e conseguir arrancar, não é verdade? Qual é a diferença dessa grande planta e da pequena planta? A sua quantidade de raízes. Uma planta pequena, as suas raízes são fracas, são frágeis. Ela não tem solidez. Uma árvore grande, ela possui raízes grandes. Um homem não consegue tirá-la pela sua força. Veja, é essa ideia que Paulo está trazendo aqui acerca do crente. O crente, ele tem que estar tão firmado em Cristo, que nenhum vento de doutrina, nenhuma falsa doutrina pode nos tirar dele, porque nós estamos enraizados naquele que é a verdade. Isso significa, amados irmãos, que quando as pessoas vierem nos ensinar coisas que não estão na palavra de Deus, nós não devemos dar ouvidos a elas, porque nós já temos raízes suficientes, raízes fixadas, encravadas numa rocha que é Cristo Jesus. É por isso que, como igreja peregrina, nós não podemos deixar que nada nos tire do caminho. Como árvore, o crente que não possui raiz, o crente que possui raízes, ele fica firme. Mas o crente que não possui raízes, ele pode ser levado. E veja, a figura da peregrinação e a figura da jornada é sempre isso que acontece contra a igreja de Cristo. Muitos se enganam achando que a igreja de Cristo ela vai ser destruída por conta da perseguição. Se entra o governo que vai perseguir a igreja acaba. Não, a igreja não acaba. Muitos se enganam achando que a igreja de Cristo vai ser destruída por causa de uma pandemia. Se vem a pandemia, mata os crentes e a igreja acaba. Essa não é a verdade. Essa não é a realidade. Veja, muitos se enganam que a igreja ela vai deixar de existir porque não tem um ministério ali. Essa não é a verdade. O que acaba com a igreja não são esses eventos externos. O que acaba com a igreja são as falsas doutrinas. É quando o liberalismo entra.
É quando os homens da igreja começam a dar ouvidos a falsas doutrinas e dizerem: opa, que interessante. De fato, isso faz sentido. Porque eu nunca pensei assim. É assim que nossos jovens têm sido tragados na universidade. Por professores que chegam lá e trazem perspectivas erradas e eles acreditam. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você, o Senhor está tratando o nosso coração, nos dizendo: olha, anda em Cristo e anda enraizado nele, anda firmado nele, que você possa ter suas raízes ali abraçando o Senhor Jesus, para que você não seja levado por qualquer tipo de vento de doutrina. Mas, irmãos, a ideia de raiz não é a ideia de apenas ficar firme. A ideia de raiz também é a ideia de nos alimentar. É assim que a planta faz. Ela se alimenta pelas suas raízes. Ela tira os nutrientes do solo, além da fotossíntese, obviamente. E assim nós devemos fazer também, irmãos. Essa figura que o Salmo 1 vai nos trazer. Um homem bem-aventurado, veja, é um homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você consegue perceber a doutrina? É esse homem, é ele que é bem-aventurado. Ele medita na palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus de dia e de noite. E o texto segue e vai dizer, veja, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Porque junto a ribeiros de águas, uma árvore consegue ter um terreno ali, onde ela tem nutriente, onde ela tem água, onde ela pode se alimentar, onde ela pode ser nutrida. Ser enraizado em Cristo, amados irmãos, é sermos alimentados também por Ele. É assim que nós crescemos. Veja, nós não vamos ficar estáticos, nós vamos crescer. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce, não apenas numericamente, mas também espiritualmente, porque é uma igreja que está enraizada em Cristo Jesus. É essa maneira que o Senhor nos ensina que nós devemos andar no Senhor. E nós precisamos sondar nosso coração para ver se temos vivido assim. Porque uma árvore, ela mostra que ela está saudável pelos frutos que ela produz. Como estão os nossos frutos? Se nós estamos enraizados em Cristo, nós estamos firmes nas suas doutrinas, nós estamos sendo alimentados por Cristo, e o que vai acontecer conosco é que nós vamos crescer, e nós vamos ser então o quê? Confirmados. O crente é confirmado em Cristo, irmãos, pelas boas obras que ele produz. Esses frutos, eles são prova de uma fé verdadeira. Ora, afinal nós sabemos que a fé sem obras é o quê? É morta. Você consegue perceber a diferença? A fé sem obras, ela é morta. Perdão, quantos irmãos nós temos hoje, quantas pessoas nós temos hoje que dizem assim, eu creio em Cristo, mas que a sua vida está estranha à fé, que o seu coração deseja e vive por coisas estranhas à fé, que a vida da sua família, a estrutura familiar, o modo como educa os filhos, o que faz no trabalho, o que fala nas redes sociais, como age com os seus amigos, está estranho à fé. Alguém que está enraizado em Cristo, bebe da sua doutrina e frutifica de acordo com essa doutrina, frutifica de quê? De uma maneira que glorifique a Deus. E esses frutos são a confirmação de que essa pessoa está de fato andando com Cristo. Esse crente vai cada dia compreender Cristo como Ele é. E tem em mente que Cristo é bom. E tem em mente que em Cristo Ele foi perdoado. E tem em mente que Cristo é tudo para a sua própria vida. É isso que a palavra do Senhor nos ensina aqui. Veja, radicados nele, edificados nele e confirmados na fé. Durante o tempo nessa terra, irmãos, as pessoas devem ver os frutos por onde nós passamos. Na nossa vida, os frutos do Senhor. Será que isso pode ser visto na sua vida? Será que isso é uma realidade na sua vida? Você precisa se examinar isso. Porque caso contrário, provavelmente você não está andando em Cristo como você deveria andar. É no meio da crise, irmãos, no meio do vendaval, que nós permanecemos firmes em Cristo, porque a nossa raiz está nele, e que nós somos confirmados na fé. Olha, é o Senhor que sustenta aquele crente. É o Senhor quem fortalece aquele crente. É o Senhor que cuida daquele crente.
A fé dele, de fato, é uma fé genuína. É uma fé verdadeira. Por isso que Paulo está dizendo para mim e para você, para que nós tenhamos cuidado no modo como nós devemos andar. É por isso que nós devemos andar sobre essa perspectiva. E o que é que vai acontecer conosco, irmãos? Se nós estamos enraizados em Cristo, edificados em Cristo, confirmados na fé, olha o que vai acontecer conosco também. Nós vamos crescer em ações de graça. Se essa é a sua realidade hoje, você consegue olhar para um ano que passou, estamos no finalzinho dele, e você consegue dizer: Senhor, até aqui eu só cheguei firme porque eu estou enraizado no Senhor. Você consegue olhar para as tempestades que você enfrentou, para as coisas difíceis que aconteceram, e você dizer: Senhor, eu permaneci firme, mas é porque eu fui nutrido por Cristo. A minha fé cresceu, a minha fé amadureceu, os meus frutos foram vistos, porque não faltou nutriente em Cristo. Veja, Senhor, eu estou frutificando hoje. Você consegue ver isso? Porque se você consegue ver isso, outra coisa vai acontecer com você. Você vai ter gratidão no seu coração. E é assim que nós vivemos, como Paulo diz, nós cresceremos em ações de graças. Se nós conseguimos ver isso, irmãos, não há outra coisa que nós possamos fazer hoje do que dizer ao Senhor: obrigado, Senhor. Assim como nós oramos aqui: obrigado, Deus. Porque isso não é por causa de Augusto, isso não é por causa de mim, isso não é por causa de ninguém, isso é por causa do Senhor. Obrigado, Senhor. É o Senhor que me sustentou. É o Senhor que me nutriu. Irmãos, cada ano que se passa, nós devemos ter um coração mais e mais grato ao nosso Deus. É isso que é crescer em ações de graças. Mais gratidão a Deus, porque são mais frutos dados, porque é mais conhecimento do Senhor. E isso é uma maravilha. Mas Paulo continua aqui no texto, e ele vai nos dizer que nós devemos ter cuidado. Veja, ele dá um modo certo de andar. Ele mostra como nós devemos andar em Cristo. Mas Paulo vira para mim e Paulo vira para você, ele vai dizer: cuidado. Como essa palavra às vezes é tão menosprezada por nós reformados. Você já parou para pensar nisso? Ah, pastor, eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu também, estamos juntos. Ah, pastor, eu creio em Romanos 8, que não há nada que possa me separar do amor de Deus. Eu também, nós fazemos parte do mesmo time. Mas a mesma palavra que diz isso para mim, a mesma palavra que diz isso para você, é a palavra que diz assim: cuidado. Cuidado com o engano. Veja como Paulo fala sério com o povo de Deus. Veja, cuidado que ninguém venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradições de homens e conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado. Veja, é um contraponto. Depois de ter falado o modo certo de andar, Paulo vai falar: cuidado com o outro caminho. Presta atenção com esse outro caminho. Preste atenção para que você não dê ouvido a eles. E veja como é que são as coisas que nós não devemos dar ouvidos. Paulo vai chamar de filosofias. É um conjunto de pensamentos, é um modo de pensar. A guerra que nós enfrentamos, irmãos, não é contra carne ou sangue, não é guerra de espadas, entenda isso. Não é isso que destrói a igreja, não é isso que arrebenta o crente, não é isso que arrasa com a nossa vida. Porque essas coisas que acontecem conosco, elas vêm, mas elas não destroem, elas só fortalecem a gente. Agora, a falsa doutrina nos leva para longe de Cristo, e isso é um problema sério. Conjunto de pensamentos que vão contrários à palavra de Deus. Coisas assim penetram às vezes a vida da igreja. Rituais religiosos, práticas antibíblicas, mandamentos estranhos têm sido adotados por cristãos. E nós precisamos ter cuidado, porque essas coisas procuram tomar o lugar de Cristo. Nós lemos agora há pouco, lá em Mateus 6, 24, falando que ninguém pode servir a Deus e a riqueza. É só um exemplo de idolatria. Ninguém pode servir a Deus e uma filosofia errada. Você consegue entender isso?
Se uma filosofia errada adentra no seu coração e você abraça a essa filosofia errada, você não pode servir a Deus e a ela. É por isso que, por exemplo, a gente é cristão, e a gente não pode dizer, eu sou crente, mas eu voto em alguém que apoia aborto. Veja, são coisas antagônicas. Eu não posso dizer isso. Essa filosofia errada, defendida por essa pessoa, não me autoriza a votar nela. E às vezes o discurso ele vem como que, veja, não está falando aqui no texto de uma filosofia clara, de uma filosofia nítida, de uma filosofia vestida de mal. Veja, é filosofia e vã sutileza, é aquela coisa sutil. Isso é só um exemplo. Ninguém vai chegar para você e vai dizer, olha, nós apoiamos assassinato de bebê no ventre, nós apoiamos que o bebê tenha a sua perna puxada, a outra perna puxada, o resto do corpo puxado, e seja ali trucidado no ventre da mulher. Ninguém vende o aborto assim. Você consegue entender isso? Ele é vendido de uma maneira vã, de uma maneira sutil. Não, nós não estamos abortando uma criança. Nós estamos abortando um feto. Consegue entender a diferença? Não é uma criança, é um feto. Veja, nós não estamos dizendo que isso é algo bom. Não, nós não queríamos que isso acontecesse. Mas você já pensou na mulher? Nós precisamos cuidar da mulher. Essa mulher, se tiver esse filho, como é que ela vai cuidar dele? A vida dela vai acabar. Consegue entender? É pintado de bonito. É sutil. Parece atrativo aos olhos. Irmãos, isso não acontece apenas com aborto. Isso acontece com tantas outras coisas que são erradas. É pintado de bonito. É assim que as coisas erradas entram no culto, entram na igreja. Veja, nós precisamos mudar o nosso culto. Por quê? Porque a nossa igreja é muito jovem. O culto não está com cara de jovem. Nós devemos deixar o culto mais atrativo aos jovens. Percebe como isso é bonito? Nós precisamos pintar nossas paredes, nós precisamos mudar nossa decoração. Veja, nós precisamos que os jovens se sintam atraídos a esse lugar. Olha, não seja tão duro na pregação, pastor, fala de uma maneira mais polida, para que aquela pessoa não se choque com o pecado dela, porque senão ela vai sair da igreja. Perceba, é sempre sutil. Não se defende se falando, tem que fazer isso, porque o objetivo disso é que nós deixemos a igreja mundana. Não, não é isso. É sempre pintado com um objetivo melhor. Toda heresia, irmãos, todo erro, toda falsa doutrina é sempre pintada assim. Deixa eu te levar a pensar sobre uma coisa. Tudo isso sempre visa mexer com o nosso prazer. Mexer com aquilo que nos deixa confortáveis. Mexer com aquilo que nós gostamos. As vãs sutilezas, as vãs filosofias erradas, elas são assim. Deixe-me fazer uma recapitulação com você. Olhe, tire o feto da sua barriga. Mate essa criança. E você vai ter o prazer de viver sem se preocupar com o menino que está chorando. Sem se preocupar em trabalhar para sustentá-lo. Sem se preocupar em acordar de madrugada. Você percebe como é a busca pelo prazer? Entende isso? Veja, mudemos o nosso culto. Mudemos a nossa pregação. Para que ela não nos confronte tanto, para que nós não saiamos daqui angustiados, mas em paz, porque é isso, todo mundo quer sair da igreja, não é? Desconfie de algo que vai trazer facilidade para a sua vida. Desconfie de uma filosofia que vai trazer tranquilidade para a sua vida. Desconfie de filosofias que vão te proporcionar prazer. Desconfie delas. Desconfie delas. De filosofias que vão te passar tranquilidade e paz. Porque o evangelho que nós vivemos é o evangelho que vai na contramão desse mundo. E que nos chama, como nós vimos no sermão passado, à cruz, ao sofrimento, à morte. E não quer dizer que nelas nós não tenhamos prazer. Pastor, como é que eu vou saber então qual é o prazer verdadeiro e qual é o prazer falso? O prazer verdadeiro vai me levar a Cristo e a ser mais parecido com Ele.
e a ter Ele como centro da minha vida. Porque Cristo é o meu prazer. A doutrina verdadeira, ela sempre nos leva a Cristo, a ter prazer nele e a ter Ele como nosso prazer, como nosso objetivo final. Esse é o cerne da carta à igreja de Colossos. A suficiência de Cristo. Veja, a suficiência de Cristo. Abrimos mão de rituais religiosos, porque nós sabemos que Cristo é suficiente. E é nele que nós descansamos. Amados, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição de homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Permita-me fechar esse ponto dizendo para você que a soberania de Deus e a responsabilidade humana são como duas linhas do trem, elas sempre andam juntas. Elas sempre andam juntas. É por desprezarem isso, é por desprezarem esses avisos de cuidado e por entender a doutrina reformada de maneira errada, que muitos crentes não têm tido cuidado e têm sido devorados no meio do caminho. Eles vão chegar ao final, eles vão ser salvos, mas eles vão chegar à custa de muito sofrimento. Vão chegar às vezes sem braços, com os peitos arranhados, com as costas marcadas, sem perna, mancos, mas chegam lá. O que é isso, pastor? Quantos homens deram ouvidos às vãs filosofias desse tempo? Quantos nós ouvimos dizendo assim: pastor, esse negócio de olhar para a mulher não é pecado não, pastor. É só uma olhadinha. É só uma olhadinha. Isso é radical demais. Olha, deseja, daqui a pouco trai a esposa. Chega no céu, Deus salva. Deus traz arrependimento, Deus traz mudança, mas Ele deixou para trás um rastro de uma família destruída. Você percebe isso? A soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntas. A igreja de Cristo nunca foi destruída por falsas doutrinas, mas igrejas locais deixaram de existir quando elas entraram. A igreja de Cristo continua viva, irmãos. Mas quando você vai na Europa, lugares em que eram igrejas, hoje são boates. Lugares em que eram igrejas podem ser prostíbulos. Igrejas locais deixam de existir por causa de falsas doutrinas que entram nelas. É por isso que Paulo vai dizer: cuidado, é uma advertência, porque é um perigo. Como peregrinos, sempre haverá coisas que vão chamar a atenção da gente. Mas nós precisamos manter um foco. E o foco é quem? É Cristo. Próximo ano é mais um ano para isso. É mais um ano para essa realidade. Mais 12 meses para isso. Mas o texto continua e nos mostra que o peregrino, o confiante, ele sabe que Cristo é suficiente. Olha que maravilha. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O peregrino não tem outro foco que não seja Cristo. Ele não tem outro foco que não seja o Senhor Jesus. E veja, Paulo vai falar para ele: olha, você tem que andar em Cristo, edificado em Cristo, cuidado com as filosofias vãs, com as sutilezas vãs. O que é que Paulo pode fazer agora de melhor? É apresentar Cristo. Por que você tem que ter cuidado com eles? Porque você não precisa disso tudo. Porque veja quem você tem. Você não precisa de nada além de chegar nele. Você não precisa de nada além de Cristo. Ele é suficiente. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está mostrando para esses crentes aqui, dizendo para eles: olha, Jesus é aquele que é 100% Deus e 100% homem. Ele não é um Deus pequenininho, não. Ele não é um Deus inferior, não. Ele é 100% Deus. Sim, ele é homem também. É o eco aqui daquilo que nós vemos em João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Cristo é Deus. É isso que Paulo está falando para esses homens. Vocês não precisam de religiosidade morta, vocês não precisam de rituais mortos para serem salvos. O que vocês precisam é de Cristo e mais nada. Nós somos dele, irmãos. E Paulo está escrevendo a eles, lembrando isso. Vocês já têm Cristo. Então vocês não precisam de nenhuma coisa ensinada por falsos mestres. Eu não acho que isso é só para esse tempo, não. Isso é para a gente. Você conhece algum crente que lê horóscopo? Conhece? Já falou com alguém que lê horóscopo? Ah, mas é porque é o meu signo. Ah, mas é porque o meu temperamento é assim, porque eu sou de virgem, eu sou de touro. Veja, são crentes que estão achando que precisam de Cristo e de horóscopo, astrologia. E isso é diabólico. Crentes que precisam de numerologia. O meu número é tal. Aí eu estava saindo de casa e eu vi na frente do ônibus 777. É meu número, pastor. Meu dia vai ser bom. Essas mugangas. Aí eu vou desvirar o sapato de casa, a sandália, porque senão minha mãe vai morrer. Crente falando isso. Não varre meu pé, porque senão eu não vou casar. Não passa por cima de mim, desenguiça, porque senão vai acontecer algo ruim comigo. Você pensa que é brincadeira, mas quanto quem está assim? Passa no meio da rua, vê lá um negócio de macumba. Eu tenho que passar longe disso, porque senão vai acontecer algo ruim comigo. Pega a galinha e come. Faz mal não. Quantos irmãos estão assim? Às vezes rituais errados, entrando na igreja. Eu fazia parte de uma igreja presbiteriana que quando comprava um carro, o pastor ia ungir o carro da pessoa. Comprava uma casa, ia na casa, ungia a casa da pessoa. Igreja presbiteriana. A gente tem que ungir essa casa, ungir esse carro, ungir o instrumento da igreja. Você pensa que é brincadeira? Isso acontece. Paulo está combatendo isso aqui. Esse tipo de coisa que está entrando na igreja e querendo tomar o lugar de Cristo. Coisas estranhas, coisas erradas. A mesma coisa acontece hoje. Você está indeciso sobre a sua salvação, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Onde é que a Bíblia manda fazer isso? Parece bonito. Veja, a minha oração vai fazer você se decidir. Quem faz é o Espírito, não somos nós. Paulo está mandando a gente ter cuidado, irmãos. Lembrando que Cristo é o único caminho para que a gente chegue a Deus. Lembrando que batismo não salva. Lembrando que dar o dízimo na igreja não salva. Lembrando que trabalhar no ministério da igreja não salva. É a mesma coisa. Parece que é diluído hoje, mas é a mesma coisa. Se eu trabalhar na igreja, Deus vai gostar mais de mim. Se eu pecar, eu tenho que fazer algo bom. Veja, eu errei, mas eu sou dizimista fiel. Nada disso salva. Nada disso salva. Nós precisamos de Cristo. E é por isso que a gente se reúne aqui todo domingo, porque a nossa comunhão é com Ele. A nossa vida é com Ele, irmãos. Não é nada aquilo que nós fazemos que vai comprar nada de Deus. Paulo vai dizer que nós estamos aperfeiçoados nele. Paulo vai mostrar que ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. A ideia da palavra aperfeiçoado aqui é estar cheio, estar preenchido ao máximo. É assim que nós devemos ser, irmãos. Nós estamos em Cristo. Cristo deve nos encher completamente. O máximo de Cristo em nós. É isso que é estar aperfeiçoado em Cristo. É entender Cristo é tudo e absolutamente tudo o que eu preciso. Entenda, pastores são dados ao povo de Deus e eles são bênçãos ao povo de Deus, mas eu quero que você entenda, eu não sou tudo o que você precisa. Nenhum pastor vai ser tudo aquilo que você precisa. E quantos crentes vivem assim? Quantos crentes, estou falando de alguém especificamente aqui da igreja, você especificamente, mas veja, pense na sua vida, pense na vida do povo de Deus. Quantos crentes não compram um pão na padaria se não falar com o pastor?
Não é essa a realidade do aconselhamento bíblico, irmãos. Cristo tem que ser suficiente na nossa vida, porque Paulo vai dizer, veja, Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade, ou seja, Cristo é o governante sobre todos os tipos de seres, até mesmo os demônios. As potestades obedecem ao Senhor e não podem fazer nada sem a permissão de Deus. O que nós temos que seguir? Cristo. Em quem nós temos que confiar? Cristo. Quem é a nossa segurança? Cristo. Contra os demônios, contra quem for? Cristo. Satanás não pode tocar em mim nem em você sem que Cristo permita. Jó é o maior exemplo disso. Todas as vezes antes de fazer algo contra Jó, Satanás chegava a Deus e falava, posso? O Senhor permite? Permito. Aí ele agia. Olha como os judimentos falsos entram no nosso meio. Aí eu traí minha esposa, pastor, mas foi o demônio. Não, foi você. O demônio tentou, mas foi você. Aí, pastor, tem uma coisa em mim que parece que se eu tenho que ir lá em casa para expulsar Satanás da minha casa, porque tem algo que acontece que eu sempre brigo com a minha esposa. Grito com ela, trato ela mal, eu perco a cabeça, pastor. Tem que ter um demônio ali, não é possível. Não é você. Porque Satanás não tem gerência sobre nós. Ele está debaixo do governo de Cristo. Quem reina sobre a nossa vida é Cristo. É nele que nós governamos, é nele que nós vivemos. Essa é a realidade. Você está preocupado com o governo do ano que vem? O governo do ano que vem está sob o domínio de quem? De Cristo. Todo principado, toda potestade, está tudo debaixo do governo de Cristo. No versículo 11, Paulo vai apontar que nós não precisamos ser circuncidados por mãos humanas. Nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo está quebrando, amado irmão, todo o ritual que nós possamos fazer para acharmos que por meio dele nós somos feitos povo de Deus. Os judeus acreditavam assim: se eu fui circuncidado, eu agora sou parte do povo de Deus. E para muitos deles Jesus virou e disse: vocês são sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? É aquele mausoléu do cemitério, bonito por fora, mas que dentro tem barata, rato, verme e um corpo podre. Paulo está dizendo para mim e para você que em Cristo a gente não foi circuncidado por intermédio de mão, mas sim no despojamento do corpo, despojamento da carne. É essa circuncisão em Cristo. Veja, Cristo ele mudou o nosso coração. Cristo mudou a nossa vida. Cristo matou o velho homem. Cristo deu vida. Essa é a circuncisão verdadeira. A circuncisão verdadeira é de alguém que vive obedecendo a Cristo por conta de Cristo e não para ser salvo. E não para ter status, mas sim porque ama o Senhor. Em Romanos, Paulo vai dizer: porque não é judeu o que apenas exteriormente, nem a circuncisão, o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão, aquele que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Deixa eu trazer isso para a nossa linguagem. Permita-me trazer isso para a nossa linguagem. Não é crente o que é apenas exteriormente. É isso que Paulo está falando. Na nossa linguagem de hoje. Não é crente aquele que vem à igreja. Não é crente aquele que dá dízimo. Não é crente aquele que canta no louvor. Não é crente aquele que abraça o irmão na saída do culto. Veja, não é crente quem faz isso. Isso não define um crente.
Paulo está falando o judeu é aquele que o é interiormente. É lá dentro. É isso que Paulo está dizendo, veja, vocês não foram circuncidados por mãos humanas, não é exterior. Não é crente aquele que foi batizado, é crente aquele que é interiormente. E como isso deve nos quebrar, irmãos? Porque veja, se não há vida em Cristo, todo exterior é como um sepulcro caiado. Você entende isso? Se não há relacionamento com Cristo, se não há desejo por Cristo, se não há obediência por amor a Cristo, fora é como se fosse um sepulcro caiado. Está tudo bonito por fora, mas dentro está morto, e dentro é a parte principal. Você entende isso? Não por mãos, mas a circuncisão de Cristo dentro do coração. Você é assim. Você é assim. Cristo está em você. Seja sincero. Há relacionamento em Cristo com você. Entre você e Cristo há isso. Você é conhecido por Cristo. Falamos hoje pela manhã. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheci. Nunca vos conheci. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente conhece a pessoa com quem a gente convive. Não é verdade? Pergunte-me qual comida minha esposa gosta e eu vou dizer para você. Pergunte-me que tipo de filme ela gosta e eu vou dizer para você. Pergunte-me que tipo de lazer ela gosta e eu vou dizer para você. Porque conheço minha esposa. Pergunte a ela a mesma coisa e ela vai dizer para você. Porque ela me conhece. Cristo nos conhece. Se nós convivemos com Ele. Porque Ele nos salvou para que nós andássemos nele. Pastor, mas Paulo vai falar que a gente foi sepultado juntamente com ele no batismo, e a gente foi ressuscitado também com ele, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Você está falando então que não tem que se batizar, que não tem que ir para a igreja, que não tem que dar dízimo, que não tem que servir a Deus. Eu não estou falando nada disso, você tem que fazer tudo isso. Se batize, dê o dízimo, sirva na igreja, cuide do povo de Deus, viva como crente, mas tudo isso como sendo fruto de algo que aconteceu no seu coração, genuína e verdadeiramente. É essa a diferença. Um crente faz todas essas coisas, mas porque ele se relaciona com Cristo, porque ele ama a Cristo, porque ele morreu com Cristo. É essa a linguagem de Paulo. Veja, nós fomos ressuscitados com Cristo. Isso significa o quê? O nosso velho homem morreu. Um Augusto antes de Cristo morreu. E um Augusto novo ressurgiu. Isso aconteceu com você. Isso é uma realidade na sua vida. Ora, pastor, não é. Se preocupe. Porque Jesus fala que ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. É a mesma doutrina que Jesus ensinou ali a Nicodemos. Ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. Veja, ninguém vai ao Pai se não tiver sido ressuscitado com Cristo, sepultado com Cristo e ressuscitado com Ele. É por isso que o crente é batizado, porque ele chega aqui e ele vai dizer: olha, eu estava morto e agora estou vivo. Eu fui ressuscitado em Cristo. Eu fui lavado dos meus pecados. E eu pertenço a Ele. Essa é a suficiência do nosso Salvador. Eu espero que você entenda isso. Veja, o nosso Salvador não nos traz atos religiosos sem sentido. O nosso Salvador traz vida, traz relacionamento, que desemboca
em atos religiosos, não sem sentido, mas todos eles feitos para a glória de Deus. Não se engane achando que o cristão não é um religioso, ele é. Há uma religião verdadeira, e essa é praticar a palavra de Deus, como Deus mandou, estando ligado em Cristo, vivendo em Cristo. Mas o texto caminha para o fim, nos mostra que o peregrino confiante é alguém que compreende que Cristo lhe garante a vitória. Versículos 13 a 15. E a vós outros que talvez mortos pelas vossas transgressões e pela insecução da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos e pecados, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo mostra a realidade da vitória que nós temos como crentes, a vitória sobre a morte. Estávamos mortos em transgressões, mas Ele nos deu vida. Cristo mudou nosso coração, Cristo mudou nossa vontade, Cristo mudou toda a nossa vida. Ele que nada errou, se fez pecado em nosso lugar, se entregou em nosso lugar. E aqui, irmãos, há para mim um dos textos mais belos da Escritura, é o versículo 14. Veja, com a sua morte, Jesus Cristo cancelou o escrito de dívida que estava contrário a nós, que constava de ordenanças, os quais nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe o que significa? Veja, Jesus, quando morreu na cruz, Ele pagou todo o preço que nós devíamos. Ele pagou o preço dos nossos pecados do passado, Ele pagou o preço pelos nossos pecados do presente, e Ele ainda deixou um crédito para todos os pecados que nós vamos cometer o resto da vida. Já está tudo pago por Ele, até tetelestai. É o carimbo que era colocado quando alguém pagava uma conta no restaurante, uma dívida no mercado. Tetelestai, está tudo pago, está tudo pago, está tudo pago. Veja, se éramos malditos, Ele se fez maldito. Se merecíamos morrer, Ele morreu. Se merecíamos uma morte horrenda, Ele teve. Ele cumpriu toda a lei de Deus, de maneira que Ele chegou ao final da sua vida e Ele disse: está consumado. E é quando Ele diz isso que Ele morre. Mas, irmãos, imagina o olhar de Satanás e dos demônios para aquela cena. Imagina o olhar dos homens que não criam em Cristo. Eles deviam dizer assim, né? Agora acabou tudo. Não há mais esperança para eles. Irmãos, olha o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O olhar de Satanás, dos demônios, nesse momento em que Cristo estava sendo morto, não era um olhar de vitória. Enquanto Cristo morria, Satanás e seus demônios estavam sendo envergonhados, porque a morte de Cristo é a nossa vida. John Piper vai dizer que Satanás cometeu suicídio na cruz do Calvário. Matando Cristo, ele se matou. Matando Cristo, ele selou o seu destino. E seu destino era condenação eterna. Por isso, irmãos, que nós não podemos viver temendo o demônio. Não tem crente que vive assim, né? Ai, pastor, mas o demônio deve ter feito uma macumba contra mim, mas só pode ser o demônio. A gente tem que ter medo de demônio nenhum, não, irmãos. Ah, mas se a pessoa ficar endemoniada na minha casa, eu ligo para o pastor. Não liga para o pastor, não. Teu vizinho está endemoniado, vai lá, vai na autoridade de Cristo, vai na fé. Satanás foi humilhado, despojado, envergonhado por Cristo na cruz do Calvário. O nosso Cristo é a vitória. E você não precisa pegar uma cruz para ir a Ele, não.
Eu vou expulsar o demônio com a cruz na mão, não precisa disso não. Vai na autoridade, no poder de Cristo. Ordene em nome de Cristo, sai. Porque veja, Cristo é autoridade sobre a vida dos demônios. Satanás vai lutar contra a gente, irmãos. Satanás vai levantar pessoas más. Satanás vai levantar gente para poder nos tentar. Satanás vai levantar governantes maus para perseguirem a igreja. Essas coisas todas vão acontecer, vão. Mas ele não pode nos tirar do Senhor, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário, quando Cristo morreu. E a vitória foi selada com a sua ressurreição. E nós veremos ela cumprida completamente no dia da sua volta. E isso deve levar a mim e a você a confiança. Quantas vezes você está angustiado por causa dos seus pecados? Não angustiado para confessar eles e deixar, porque isso é devido. Essa angústia é precisa. Mas angustiado depois de ter confessado o pecado. E já lutando para deixá-lo, você mesmo assim fica, mas eu pequei. Mas eu desagradei a Deus, mas olha o que eu fiz. E aquilo começa a te consumir. E você acha que tem que vir à igreja e cantar louvores a Deus para Deus te perdoar. E você acha que tem que fazer algo para Deus te perdoar. E você não consegue ter paz com Deus. Querido, se essa é a sua situação, saiba, Cristo pagou o preço. Pecado confessado é pecado perdoado. Precisa haver paz na sua alma hoje. O Senhor hoje te traz aqui para falar com você que você precisa confiar na obra dele na cruz do Calvário. Deus não vai amar a gente mais se a gente não pecar. E Deus não vai amar a gente menos se a gente pecar. O amor de Deus por nós está em Cristo. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele removeu ele inteiramente. Ele cravou ele na cruz. Precisa existir paz na nossa alma quando nós confessamos a Deus os nossos pecados. Por isso que veja, o momento de confissão na igreja é um momento de confissão de pecados e certeza do perdão. É uma certeza. Porque o escrito de dívida foi pago. Essa é a vida do peregrino. Nós andamos no meio das tentações. Andamos rodeados por Satanás e os demônios tentando nos devorar. Andamos rodeados de falsas doutrinas sutis que fazem cócegas no ouvido. Mas seguimos olhando para Cristo, amando a Cristo, entendendo que Cristo é tudo e que Ele é suficiente. Essa é a sua vida ou você vive como um turista? Perceba, se você vive como turista, você não está andando para Cristo e olhando Ele como suficiente. Se você vive como turista, você está parando no meio do caminho, abraçando aquelas coisas, desejando ficar ali. Não é assim que a gente faz quando viaja, né? Eu não queria voltar. Poxa, já acabou, não é? Por mim eu morava aqui. É assim que o turista faz, ele está pegado às coisas. Nós não fazemos por quê? Porque nós dizemos, aqui é muito bom, mas nem se compara com o novo céu e com a nova terra. É para lá que eu quero chegar. Você é um peregrino ou você é um turista? Responda essa pergunta hoje. Se você se identifica como turista, se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo. Porque nada nesse mundo vai satisfazer o seu coração. Irmãos, nós vivemos em um mundo de turistas. De pessoas que querem se satisfazer com Ele. Você conhece alguém assim, não conhece? O turismo da bebida alcoólica. O turismo do sexo fora do casamento. O turismo do lazer. O turismo do descanso. O turismo dos jogos. O turismo da fama. O turismo de ser reconhecido pelas pessoas. Esses são os pontos que as pessoas no nosso mundo buscam hoje, paz e satisfação. E o que acontece é,
que cresce mais e mais a lista de espera nos escritórios, nos consultórios de psicologia. Com homens que chegam ali dizendo: eu não tenho paz na minha alma. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Porque nada nessa terra nos satisfaz. Nada. O cristão, ele tem algo que o satisfaz, e é Cristo. E ele só para quando chega lá. Você entende que é lá que vai estar o nosso descanso? Não é assim que a Bíblia é concluída, né? No finalzinho da Bíblia: vou enxugar dos olhos de vocês as lágrimas. Não vai ter choro. Não vai ter morte. Que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. E ela fala o quê? E o Cordeiro estará no meio deles. Entende a figura? É quando nós estivermos com Cristo que nós teremos de fato descanso. Não seja um turista. Se arrependa. Seja o cristão. Seja o peregrino. Essa é a melhor e única jornada sábia que um homem pode seguir. Mas eu quero também perguntar a você: como é que estão suas raízes? Você que já diz assim: pastor, eu sou um cristão, eu não sou um peregrino, eu não sou um turista, eu sou um peregrino. Eu sei disso. Como é que estão as suas raízes? Onde elas estão firmadas? Será que suas raízes são sólidas, estão firmadas na sã doutrina? Ou será que você é alguém que não sabe o que você crê? Deixa eu traduzir tudo isso perguntando uma coisa muito simples para você: como é a sua teologia? Enquanto você sabe dela, a sua teologia vai dizer muito sobre a sua vida. Você vai ser levado por vento de doutrina? Ou você fica firme no meio do vendaval? Sabe por quê, irmãos? Os nossos jovens chegam na universidade e eles apostatam na fé. Não é porque eles eram salvos e Cristo não teve poder para segurá-los, não. É porque eles pareciam como crentes. Pareciam uma árvore, mas eram só um matinho. Se nós educarmos nossos filhos, trazendo boa teologia para eles, e Deus aplicar essa palavra no coração deles, eles chegam na universidade e eles dão na cara do professor. Não tapa. Não estou falando isso. A gente não age assim, isso é falta de respeito. O que eu estou falando é: nós refutamos as sutilezas, as filosofias vãs desse mundo com a verdade de Cristo. E a verdade sempre prevalece e ela envergonha aos ímpios. Nós não temos o que temer se nós estamos enraizados em Cristo. Pais, nós devemos criar os nossos filhos para isso. Se não há boa teologia na nossa casa, provavelmente o que haverá ali são filhos sem raízes. Não coloque a mão na cabeça no futuro dizendo: por que meu filho não está mais na igreja? Eu levei ele para a igreja. Levar para a igreja não é suficiente. A igreja é um dia, a sua casa são 6. A igreja te ajuda para esses 6 dias. É você que tem que ensinar boa doutrina. É você que tem que pastorear o coração do seu filho. Tem muitos jovens na nossa igreja. E eu quero dizer para você que é jovem: você vai ser bombardeado no colégio, na faculdade, no trabalho. Vai ser induzido a mentir, até mesmo a negar Cristo com ações e palavras. Mas se você tiver raízes em Cristo, você não vai fazer isso. Porque Cristo é suficiente. Jovens, estudem. Amem ao Senhor. Procure aconselhamento bíblico. Leiam bons livros. Para que vocês não sejam levados por todo o vento de doutrina. Como passarinhos que são levados ali ao matadouro. Que o Senhor nos ajude
sermos esse tipo de igreja. Porque se nós formos assim, irmãos, enraizados em Cristo, eu concluo para você dizendo que nós vamos ser como Abacuque fala. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Se Cristo for tudo, tudo pode nos ser tirado, mas nós sempre teremos alegria no Senhor, paz no Senhor. Você consegue entender que na Venezuela há cristãos que não têm nada, mas que possuem alegria? Você consegue entender isso? Porque eles têm Cristo. Você consegue entender que na China há cristãos que se reúnem no esgoto, tem nada do que a gente tem, mas eles estão felizes, adorando a Deus, porque eles têm Cristo. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. Foi Natal na nossa vida porque Cristo nasceu. E se Ele nasceu, nós temos tudo. Que o Senhor nos abençoe e aplique Sua palavra no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.